Olá a todos! Após termos definido análise fatorial exploratória e análise fatorial confirmatória, vamos tentar dar-vos um exemplo muito simples, muito breve, de como realizar uma análise fatorial utilizando o sistema de software SPSS. Para este exemplo prático, optamos e escolhemos um exemplo muito simplista, muito concreto, que é a escala de satisfação com a vida. A escala de satisfação com a vida conta apenas com 5 itens, com 5 perguntas, onde cada participante tem que optar numa escala tipo Likert, de 1 a 7, tem que optar por classificar se concorda ou não concorda com cada uma das afirmações apresentadas, sendo estas: In most ways, my life is close to my ideal, a primeira, optámos por usar a versão inglesa. A segunda, the conditions of my life are excellent. Terceira, I am satisfied with my life. Quarta, so far I have gotten the important things I want in life. E quinta, if I could live my life over, I would change almost nothing. Assim, cada participante tem que definir, sendo que 1 discorda totalmente com a afirmação apresentada e o máximo de 7 concorda totalmente com a afirmação apresentada. Acabamos então por optar por uma escala, neste caso numérica, supomos que toda a gente esteja familiarizado com ela, uma escala tipo Likert, e também por 5 itens, 5 variáveis apenas. Não é o mais comum quando usamos uma análise fatorial, porque a ideia é reduzir o número de variáveis, que geralmente serão muitas, 20, 30, 50 variáveis, dependendo, mas neste caso é um exemplo muito simples, muito sucinto e à escala das nossas capacidades também. De seguida vamos então abrir o SPSS e tentar ajudar-vos o mais possível sobre os passos a seguir para conseguirmos proceder a uma análise fatorial utilizando o software do SPSS. Como vimos então há pouco, conseguimos perceber que dentro do nosso exemplo temos 5 questões que estão a ser colocadas aos participantes, o que quer dizer que temos apenas 5 variáveis, ok? E o que pretendemos fazer é compreender se estas variáveis, no sentido de redução, se estas variáveis conseguem ser agrupadas em um ou mais fatores. Preferencialmente seria 1, 2 fatores, no sentido de reagrupar essas variáveis para que consigamos analisar melhor os dados. Neste caso, e esta é a primeira imagem que nós recebemos, não é? Quando abrimos o SPSS, temos que introduzir precisamente isso, as variáveis. Neste caso, nos resultados, nos dados, ainda não inserimos nada, nenhum dos dados, mas temos que proceder primeiro à inserção da classificação, da descrição de cada variável, para que se torne mais fácil para nós também interpretar. Neste caso temos então os itens 1, 2, 3, 4 e 5, que correspondem às perguntas 1, 2, 3, 4 e 5. São do tipo numérico, funcionam, a leitura que é feita é pelos números, de 1 a 7, sendo que a largura máxima será 7. Não teremos decimais. No caso do label, escrevemos a totalidade da questão, ok? A questão que colocamos, para ser mais fácil identificar. O item 1, a pergunta 1, corresponde a esta pergunta especificamente. Nos valores, ou values, aqui sim, vamos ter que inserir o que é que corresponde cada valor, porque se dizemos que temos uma escala de 1 a 7, temos que afirmar o que é que corresponde cada valor. 1, strongly disagree, ou seja, nós colocamos assim, value 1, e o label, o que é que corresponde a cada value. Passado, isso conseguido, add, ok. Ou seja, teríamos que fazer neste caso o mesmo para os 5 itens ou para as 5 variáveis neste caso. Tudo o resto manter-se-á mais ou menos igual. A medição é uma escala de 1 a 7. Certo, portanto, depois de introduzirmos as variáveis e de as discriminarmos passo a passo, o que temos que fazer é introduzir precisamente os dados que recolhemos. Neste caso, imaginamos que temos 20 questionários, faço esta escala, o que cada número corresponde a um diferente. Ou seja, no primeiro, a pessoa no primeiro item respondeu 1, no segundo item ou na segunda questão respondeu 2, 4, 3, 2.
aqui, por aí em diante, a segunda pessoa respondeu 6, 7, 5, 6, 7. E introduzimos todos os nossos dados recolhidos. Neste caso é uma amostra muito pequena, pouco significativa e que poderíamos proceder de outra forma, tendo em conta que um dos grandes objetivos da análise fatorial é efetivamente, neste caso exploratória, é efetivamente uma redução dos dados em conjuntos, em fatores. Como é que procedemos então a esta análise fatorial? Neste canto, Analyze, conseguem perceber que aqui não está facilmente identificável aquilo que queremos proceder, ou seja, análise fatorial. Neste caso, aquilo que temos que seguir é Dimension Reduction, ou seja, uma redução em diferentes dimensões, em diferentes fatores, pode ser neste caso 1 ou 2, 3, dependendo também do número de variáveis que temos, porque poderemos ter então até 20, 30 variáveis, podem corresponder a 4, 5 fatores ou 5 componentes. Neste caso é exatamente isto que queremos: Dimension Reduction e Factor. Ok, dentro do Dimension Reduction and Factor, o que é que nós precisamos de fazer? Escolher as variáveis que queremos correlacionar e ver se correlacionam. Assim, neste caso, queremos as 5. Colocamos do lado direito. Verificando os descriptives, queremos Univariate Descriptives, Initial Solution. Podemos escolher, dependendo daquilo que procuramos, podemos escolher diversas coisas, num sentido muito básico, uma correlação da matriz dos coeficientes. Podemos escolher também o KMO. Continuando, para a extração, clicamos na extração onde conseguimos perceber que estamos a ver os principais componentes, ou seja, o método que estamos a fazer são Principal Components, ou seja, análise fatorial exploratória. Será mais ou menos o mesmo sentido. E este é o método que optamos por demonstrar. Assim, criamos uma correlação da matriz e é isso que queremos analisar. Optamos por Unrotated Factor Solution e Scree Plot, que vamos ver o que é que nos aparece a seguir, que será mais ou menos uma espécie de gráfico que nos permite analisar melhor os dados. Aqui mantemos o que está pré-definido, based on eigenvalue. O que significa o quê? Significa que todos aqueles que estiverem acima de 1, do valor eigenvalue, são valores que são considerados bastante correlacionáveis entre si. E isto é um bom indicador para aquilo que nós procuramos saber. Continuar? Rotation, uma confusão, ok? Mas muito simples, é sempre uma confusão, esta questão de passo a passo é sempre uma confusão no caso do rotation. Depois de muito estudo, da nossa parte, aquilo que conseguimos encarar é que existem dois tipos de rotation, orthogonal e oblique. Nesse sentido, o Varimax, Quartimax e Equamax são 3 tipos de orthogonal. E o que é que isto quer dizer? Significa que os fatores que se possam produzir, ou seja, os vários conjuntos de variáveis que se possam produzir, não são permitidos que se correlacionem entre si, que sejam interligados entre si, têm que ser fatores diferentes. No caso do Direct ou do ProMax, há permissão para que estes fatores se correlacionem entre si. Portanto, aquilo que nós vamos optar, porque será a maior parte das pessoas acaba por optar, será o Varimax. Ok. Continuando, tudo o resto por default, tudo o resto por pré-definição, mantemos tudo o resto e clicamos OK. Na parte seguinte vamos tentar ajudar-vos a interpretar alguns dos dados. Ok, então nesta última fase teremos a fase da interpretação e da leitura dos resultados. Após submetermos tudo aquilo que fizemos no SPSS, uma segunda janela nos aberta para nos apresentar os resultados daquilo que nós pedimos efetivamente. Temos sempre uma primeira tabela, que são as estatísticas descritivas, onde nos apresentam a média em cada questão. Aqui já temos as questões porque as introduzimos e é mais fácil conseguirmos perceber. Já temos as questões e, por exemplo, na primeira questão, In most ways my life is close to my ideal, temos uma média de valor de 4.3 na análise das 20 respostas que submetemos. Temos então o número do valor do desvio padrão e o número de respostas que foram submetidas. E assim, consequentemente, em todas as respostas todos os itens que inserimos, neste caso, já com as questões discriminadas. Podemos ver, por exemplo, que a resposta com média mais alta é I am satisfied with my life. Sinto-me satisfeito com a minha vida neste momento. Na Correlation Matrix, ou seja, na correlação da matriz, conseguimos ver que há um número perfeito de 1
numa correlação direta entre a pergunta 1 com a pergunta 1, a pergunta 2 com a pergunta 2, a pergunta 3 com a pergunta 3. O que quer dizer que, para além disso, uma correlação direta de 1 com o valor 1, temos também valores altos em correlação com as outras perguntas. Neste caso, 0.765 da pergunta 3 com a pergunta 1, o que para já nos diz que são bons sinais, ou seja, a correlação em si são bons sinais. Temos também algumas tabelas como o KMO e o Communalities, que nos permitem saber alguns valores mais detalhados e mais particulares. Contudo, para aquilo que nós precisamos de saber, que são o número de fatores que nós conseguimos extrair e reduzir das nossas variáveis, dos nossos itens, reduzir para um conjunto de fatores ou, neste caso, como iremos ver, apenas um fator. Será sempre o Total Variance Explained, onde, apesar de descreverem como components, que é isso que nós queremos saber, principal components, não é? Apesar de descreverem como components, estes números aqui expostos de lado correspondem aos números das nossas variáveis. O que quer dizer que, ao discriminarmos um número de eigenvalue de 1, temos um com maior correlação que os outros, mas num componente só. O que, analisando a extraction sums of squared loadings, compreendemos que apenas um componente, ou seja, apenas um fator, aparece identificado, o que quer dizer, na interpretação desta tabela, que dentro dos nossos 5 items, os 5 itens que determinamos, as 5 perguntas que colocamos, em princípio elas poderão ser agrupadas num fator. Também isso é possível de perceber no script plot que adicionamos, no gráfico que conseguimos compreender. Ou seja, acima de 1 de eigenvalue, acima de 1, consideravelmente acima de 1, temos apenas um ponto, ou seja, temos apenas um fator identificado. Todos os restantes, e com uma descida bastante acentuada, o component 2, 3, 4 e 5 não podem ser considerados fatores, ou seja, aquilo que este quadro nos mostra é que de todas as nossas variáveis, neste caso todas as 5, na correlação identificada entre elas, foi possível extrair-se um component ou um fator. Há um fator claramente identificado. Na matriz dos componentes, os valores que nos aparecem são consideravelmente altos, tendo em conta que 0.3, dependendo das áreas, 0.3, 0.5 são considerados valores, e esta é uma correlação, esta tabela que nós aqui temos é uma tabela de correlação de Pearson entre a variável e o componente ou fator que foi identificado. Neste caso, tendo em conta que todos eles são 0.9, 0.9, 0.8, 0.9, 0.9, são valores em cada variável, valores bastante altos e que demonstram forte correlação com o componente ou fator ou conjunto, não é? Que está a ser identificado nas duas tabelas acima. Para além disso, temos também a tal questão da rotation, onde o Varimax não nos valeu de muito, tendo em conta que apenas um fator foi identificado. Portanto, não há rotation e apenas um fator foi identificado nesta análise fatorial. O que quer dizer que não é possível identificar a correlação entre fatores ou correlação entre componentes, tendo em conta que apenas temos um fator. De forma muito básica e muito sucinta, esta foi a nossa apresentação possível e interpretação dos valores possível para que se consiga, quem não consegue perceber as bases, para que as consiga entender no enquadramento da análise fatorial. Tchau!